Olá, bem-vindo ao canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Nós criamos esse canal para passar informações técnicas de forma mais simples sobre o cultivo de plantas em vaso e também ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da ajuda da gente. Hoje eu deixo esse vídeo para a entidade Capela da Sagrada Família de Nazaré. Ajude você também. Peço a sua ajuda também para com esse canal. Dê o seu like, tá? Clique no joinha, tá? Inscreva-se no canal e aperte também a teclinha do sininho. O vídeo de hoje é sobre o Fungus gnats. Como saber se a minha planta está infestada com a larva dessa praga? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Esse vídeo foi solicitado por algumas pessoas e resolvemos passar aqui esse assunto bem interessante. Fique até o finalzinho do vídeo, tem muito assunto interessante. Pessoal, eu já fiz alguns vídeos sobre esse assunto, Fungus gnats. Se você puder, dá uma olhada no meu playlist de pragas, principalmente sobre o Fungus gnats, seria bem interessante, tá certo? E são dicas que eu já passei e muita gente já tem me respondido falando, tá, do controle bem efetivo das dicas que a gente passa aqui para vocês, tá certo? Então, conto com vocês nesses outros vídeos também. Eu vou deixar aqui no link, mas seria importante, interessante vocês verem esses vídeos também. É impressionante como essa praga se alastrou pelo Brasil e invadiu as residências, né? Provavelmente na sua casa também. Como eu ando muito entre os produtores, tá? Eu não tinha percebido tanto esse problema com relação, tá, ao cultivo residencial. Tá? É impressionante como o pessoal me manda, né, solicita ajuda com relação a essa praga. E esse vídeo foi exatamente isso que aconteceu. Algumas pessoas me solicitaram, tá, para que eu ensinasse a constatar a presença das larvas nas plantas. Então eu vou passar aqui alguns formatos, né, para ter uma certeza ou não de que a larva está presente nas plantas. Bom, antes de verificar as larvas, né, é importante verificar a presença das moscas, né, as moscas Fungus gnats. Essas moscas são bem miudinhas, bem pequenininhas, de coloração preta, e elas devem estar rodeando principalmente os vasos. É realmente interessante que elas praticamente triplicam, quadruplicam o número em pequena área, em pequeno espaço, em poucas plantas. A gente tem que prestar muita atenção com relação à presença delas, tá? E realizar todos os cuidados, né? Sistema de proteção que eu já comentei aqui nos outros vídeos, tá certo? A primeira coisa é a observação dessas moscas, tá, ao redor das suas plantas. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas. Em segundo lugar, você precisa prestar atenção nas plantas, tá certo? As plantas infestadas com essas larvas, elas acabam murchando nas horas mais quentes do dia, tá certo? Como ela praticamente acaba destruindo o seu sistema das raízes, sistema radicular,
tá, a planta acaba perdendo, tá, toda a sua força de absorção da água. Então, na hora mais quente do dia, as folhas perdem a água por evaporação, tá, e acabam murchando. Isso não é comum em plantas saudáveis. Então, você precisa observar as suas plantas com relação a isso. Em casos mais avançados, a planta acaba murchando, tá, e acaba morrendo, tá certo? Então, você tem que tomar muito cuidado com relação a essa observação. Em terceiro, se as suas plantas estiverem murchando, tá, uma possibilidade pode ser realmente o ataque dessas larvas do Fungus gnats. Nesse caso, nesse ponto, é interessante você começar a observar as raízes mais de perto. Nesse momento, é interessante você retirar as suas plantas do substrato do vaso e tentar observar, tá, furos, tá, como eu vou mostrar em umas fotos, tá, raízes mortas. Vocês podem tentar abrir as raízes, tá certo, com estilete e tentar procurar as larvas, ok? Não é tão difícil como eu estou falando observar. É que eu já não consigo mais enxergar, tá, essas larvas que são bem diminutas. Eu precisaria usar lupa para poder enxergá-los. Caso você constate as larvas, você precisa cortar essas raízes que estão contaminados com as larvas, tá certo? Em casos mais drásticos, né, você pode cortar as raízes, tá, o máximo possível, tá certo? Agora, se a planta vai se recuperar ou não, a gente não vai saber. Eu fiz um vídeo sobre recuperação de orquídeas, tá certo? Em estresse. Se você puder assistir, seria bem interessante também. Eu vou deixar aqui no link. Tá? Se o ataque dessas larvas estiverem muito avançado, infelizmente você pode sim perder as suas plantas, ok? Por isso que eu sempre falo, né? Tem que ter a quarentena dessas plantas. Eu falo num vídeo sobre isso, tá certo? E tem todas as metodologias, tá, de combate alternativo. Você pode sim controlar essa praga, tá certo? Muitos aqui que já assistiram o vídeo e realizaram o procedimento já conseguiram, tá, se não eliminar, tá, no caminho da eliminação dessa praga. Comento aqui de novo, né? Se vocês puderem assistir o vídeo, tá, anterior, o de controle de pragas, o de controle do Fungus gnats, seria bem interessante. Olha, esse vídeo eu só fiz porque muitas pessoas me solicitaram, tá certo? Então, você pode enviar as suas perguntas, tá, as suas sugestões, que a gente responde ou aqui fazendo o vídeo, tá certo? Ou eu respondo no próprio YouTube aqui ou no Instagram. E aproveito também pedir a sua ajuda para a entidade Capela da Sagrada Família de Nazaré. Essa entidade recolhe alimentos, roupas, tá, donativos e repassam para os necessitados. E peço a sua ajuda para o canal. Nós já estamos com 60 vídeos, com muitas informações. Se vocês puderem dar uma visualizada nos vídeos, seria muito interessante. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.